Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração. Eu sou o Pierrot e a Colombina, Chubarana Maralina que alucina a multidão. Eu sou... E vem cá, eu tenho começado algumas das entrevistas que eu fiz para esse canal com o tópico da formação cultural da pessoa, já a partir da socialização familiar. No seu caso, embora você tenha perdido sua mãe ainda muito jovem, né? Ainda mocinha, as coisas parecem ter sido bem interessantes. Porque seu pai era um físico brasileiro, né? E sua mãe era uma artista plástica francesa. Como foi isso culturalmente? Quer dizer, esse convívio com o físico Joaquim da Costa Ribeiro e a pintora Jaqueline? Então, eu costumava me identificar mais com meu pai, porque eu nasci numa família de fundadores da ciência, né? O meu pai foi de uma geração de físicos no Brasil muito que teve uma participação intensa na vida pública. E tem uma amiga que sempre me dizia: Ivone, você fez parte, você nasceu numa família de fundadores da ciência no Brasil, no sentido de que meu pai foi dessa geração dos anos 40. Ele primeiro fez uma descoberta científica importante e que foi apresentada em Paris e justamente publicada num jornal da Academia Brasileira de Ciências em 1944, o ano do meu nascimento. Então, a gente costumava pensar na minha família, o meu pai quase como um mito, assim, tudo era meio separado para ele tinha o seu escritório, mas ele era uma das pessoas mais gentis e amorosas que eu conheci. É engraçado que eu não puxei dele uma maneira assim diplomática e sem criar muitas arestas na vida. Mas ele foi dessa geração que criou o CNPq, a CAPES, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e ele fundou o primeiro laboratório de física experimental na antiga Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje o FRJ, né? E eu era uma filha amorosa. Eu convivi pouco com ele, porque ele morreu logo depois da minha mãe, quando eu tinha 15 anos. Mas eu não só admirava, mas eu amava quando eu podia ir para o laboratório e ficar com ele. Era um ambiente na FNFI muito rico, porque por lá passaram inúmeros cientistas da época, físicos, químicos, e ele formou uma geração de físicos, né, importante no Brasil. E foi a pessoa que ajudou, ou sei lá,
segundo fontes e amigos, etc., ele foi quem ajudou o César Lattes na sua pesquisa sobre o meson pi, que é uma coisa que eu não sei o que é, mas que quase lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física. E o meu pai tinha instrumentos de fotografia naquela época, imagina você, no final dos anos 40, e eram umas placas que gravavam. Então, ele conviveu com a elite da ciência exata, da física exata no mundo, porque logo depois da guerra, ele foi um dos líderes brasileiros da luta pela aplicação pacífica da energia nuclear, né? Ele esteve à frente de uma equipe que na ONU teve uma participação muito importante, inclusive criando a Comissão Internacional de Energia Atômica, a agência, que até hoje funciona, era para ter sido criada em Genebra, mas acabou sendo criado em Viena. E logo depois da morte da minha mãe, um ano depois, nós estávamos em Viena, quando ele era lá o diretor de pesquisa. E foi, para mim, a vida do meu pai um exemplo, né? Eu nem tinha muita consciência, sabe, Rizério, de que eu estava ali envolvida com ele, porque com a morte da minha mãe, eu mais ou menos fiquei no lugar que nem foi muito bom no sentido da minha própria produção, da minha própria vida, mas durante pelo menos 3 anos eu acompanhava meu pai na sua trajetória e mesmo na criação dos filhos. Eu tive 9 irmãos, quer dizer, éramos 9, e eu era a 7ª. Mas as minhas irmãs mais velhas casaram logo depois da morte da minha mãe, e eu fiquei, você sabe, as meninas, independente da sua posição na hierarquia dos filhos, têm responsabilidades domésticas, né? E aí fiquei nessa posição meio de acompanhante do meu pai, tanto em Viena quanto depois quando nós voltamos. Então, a morte do meu pai foi uma pequena revolução na minha vida, né? E tive a sorte de ter um irmão mais velho que era menino, tinha 24 anos na época, e aceitou e quis ser nosso tutor, o tutor dos menores, né? Então, o Sérgio Costa Ribeiro, que foi também físico, mas abandonou mais ou menos a física e se dedicou ao estudo da educação no Brasil, tendo uma participação muito efetiva na produção das políticas públicas em relação, sobretudo, à educação básica. Mas ele pesquisou também anos o sistema universitário no Brasil. E ele, junto com colegas, descobriu
É uma descoberta, sabe? Porque nas ciências sociais a gente não fala muito em descoberta, né? Mas foi um achado importantíssimo. Era uma equipe, tinha o Rubem Klein, o Cláudio Moura Castro, até o Simon e Schwarzman. E o Cláudio, eu acho que foi ele, encontrou um artigo de um baiano muito importante, que nos anos 40 escreveu sobre o ensino básico, e a ideia geral no Brasil era de que as crianças saíam da escola porque tinham que trabalhar. E o cômputo, a estatística do Ministério da Educação era uma estatística falha, porque contava as matrículas. Então, muitos alunos repetiam de ano e eram contados no ano seguinte como alunos novos. E isso, o Teixeira de Freitas, que foi quem fundou o IBGE, ele descobriu isso, mas ele não teve muito argumento e nem tecnologia na época para mostrar que isso ocorria. Então, até os anos 90 do século passado, do século XX, né? A ideia era o seguinte: vamos construir escolas, as crianças saem porque têm que trabalhar, então a evasão é grande, e o dinheiro era gasto assim, numa coisa que era uma ilusão, não era aquilo. E o Cláudio Moura Castro, descobrindo na Biblioteca do Congresso, um artigo magistral desse baiano. Você conhece o nome, né? Tem até uma cidade. É sim. Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, pois é. Eu conheci o neto dele, o sobrinho neto, uma coisa assim, que é uma pessoa também muito agradável, e fez um livro sobre ele muito interessante, com cartas. Então, o Teixeira de Freitas descobriu essa coisa da repetência nos anos 40. Eu não vou aqui falar como é que é, mas é interessante, porque houve uma discussão enorme, as pessoas falaram, então, agora não vai mais reprovar, mas não é isso. A ideia no Brasil é que o Sérgio, meu irmão, até inventou uma expressão, pedagogia da repetência, que é uma pedagogia mesmo. O aluno não aprende, você culpabiliza a família e pronto, está resolvido. A família é disruptiva, é desestruturada, o menino é burro porque não comeu muito bem na infância. Então, ele foi praticamente um missionário e a partir do governo Fernando Henrique, com Paulo Renato, essas pessoas, conseguiram não só mudar as estatísticas do Ministério da Educação, então, aplicando as verbas muito mais para fazer com que os alunos aprendessem, né? E não fossem esquecidos, e como são até hoje. Eu acabei, no fim da minha vida profissional, assim, acadêmico, fazendo pesquisa em escolas. Desisti, porque é muito deprimente, entendeu? Mas
Sim. Fala, fala. Não, eu ia dizer, você falou sobre uma parte. Agora eu queria saber, além da coisa familiar, sua formação intelectual posterior. Quer dizer, como é que você chegou, foi desaguar na antropologia? Então, eu fui também dessa geração que viveu de forma muito abrupta o golpe, né? Porque nós fomos criados no, no, durante o colégio, a escola, com uma ideia desenvolvimentista. É que eu não vi direito. Você falou do que a coisa do golpe de 64? É, Ah, antes do golpe, até o golpe, o Brasil era um país que ia se desenvolver, que estávamos prestes a incorporar novas gerações no debate, na política, nas decisões, né? Eu fui formar na época do Juscelino, depois, enfim, teve toda aquela coisa de Jango e tal, mas a ideia é que a gente ia sair do colégio e ia ter forças e poder, digamos assim, de transformar. Então, a ideia é que o Brasil precisava de mudança. As pessoas da minha geração tinham, talvez de todas, mas tinha essa ideia de justiça social muito forte. Eu tinha muito isso. Então, eu fui formada na FNFI também, só que logo depois passou para... veio a reforma, né? E lá na Faculdade de Filosofia, o que aconteceu? Os melhores professores, tanto em 64, sobretudo em 68, foram aposentados, perseguidos, a maioria exilada, por exemplo, Ieda Linhares, Eulália Lobo, Marina São Paulo de Vasconcelos, que foi a minha mestra de antropologia. E, interessantemente, nós ficamos no limbo, né? O que ia fazer? Não podia fazer nada. Até o curso de Ciências Sociais, no Rio, foi um curso que os cursos de Ciências Sociais foram quase abolidos. A líder dessa posição que tinha que acabar com as ciências sociais era uma professora nossa, da FNF, uma socióloga. Então, a gente viveu essa passagem assim, de um momento de muita esperança no Brasil, por um momento que na nossa cabeça era de total desengano, né? E tinha poucas opções. Você podia entrar na luta armada, isso você podia fazer política e ser preso de qualquer modo. E esse período de 60, quando eu entrei na universidade, foi um período de decisão muito, muito difícil, sobretudo depois de 68. Não, eu não me alinhava com nenhum partido, eu nunca fui de organização nenhuma. Eu tinha essa figura do meu pai acadêmico, mas que também fazia política, mas um outro tipo de política, política acadêmica, política. Mas eu não queria eu não queria morrer, entendeu? Queria, além de tudo, eu era muito responsável pela minha família, a família dos meus irmãos, né? Então, eu optei pela vida acadêmica por uma sorte. E entrei na vida acadêmica pela porta dos fundos,
porque a sociologia e a ciência política eram as disciplinas mais concorridas na época, e a antropologia menos, mas eu optei pela antropologia e também essas coisas das coincidências, né? Nessa época, o Roberto Cardoso de Oliveira, que era um filósofo, não era antropólogo, criou o primeiro programa de pós-graduação nos moldes americanos, porque havia o sistema da USP, que era um sistema antigo de eu não fazia propriamente um curso. E esse curso me deu chave compasso, porque ali eu encontrei um ambiente, porque o IFIX, onde eu estudei, depois comecei a dar aula, era um lugar assim, muito perseguido, era chamado de Nanterre Carioca, porque Nanterre foi um berço de 68, né, na França. E aí eu fiquei naquele meio do IFIX, que era uma confusão de meus colegas, volta e meia, sumiam. E quando eu terminei, em 65, eu acabei sendo convidada para ser professora pela catedrática, que é a Marina São Paulo Vasconcelos, que nem era uma antropóloga muito conhecida, ela se definia muito como uma professora de antropologia. Mas ela sofreu assim muito com ela foi aposentada em 68, era diretora do instituto. Então, a minha formação acadêmica, até entrar no mestrado, tinha essa influência do meu pai, que além de físico, a elite naquele tempo, né, Risério, era um grupelho, né, de quase uma parentada. Todo mundo se conhecia. Bom, como meu pai teve muitos filhos, minha mãe, muitos dos grandes intelectuais da época foram padrinhos dos filhos dele e ele padrinho dos filhos dos outros, né? Então, aquilo ficava meio uma família. Mas eu tenho uma grande tristeza de não ter podido acompanhar mais o meu pai nessa vida intelectual dele, né? Porque com 15 anos, quando eu já estava começando a me interessar pelas leituras e via as coisas que tinha na biblioteca dele, e ele conversava muito sobre isso, até tinha veleidades de poeta, escreveu um pequeno livro que um dos meus irmãos editou, chamado Poemas do Amor e da Morte, que é um livro de poemas muito íntimo, muito... E ele era amigo de toda a elite intelectual da época, o Manuel Bandeira, Mário de Andrade, todos mais ou menos... Bom, o Mário viveu no Rio de Janeiro um período e deu aula na Faculdade Nacional de Filosofia. Enfim, então, a minha formação foi uma formação, em princípio, católica. O meu pai lia aqueles poetas e escritores franceses, o Péguy, o Claudel, e recitava aquelas poesias, né? E me botou em contato com essa literatura
que até agora tem sido mais ou menos recuperada. O livro do Flávio Gordon, A Corrupção dos Intelectuais, né? Eu não conheço. Não? Não. Para mim foi um livro que Qual é marcou o muito. o meu nome? Chama A Corrupção dos Intelectuais no Brasil, uma coisa assim. Eu não É um, conheço. é um livro chocante, digamos assim. Flávio Gordon? Flávio Gordon é um antropólogo É um carioca, jovem antropólogo. né? E ele é Eu já, irmão do César Gordon. eu já li algumas coisas dele, mas não li esse livro. Eu li algumas matérias dele. E para você ele escreve muito bem e Escreve. ele se, enfim, a minha formação me levou para dentro da vida acadêmica. E isso que quando eu vejo você e a sua obra, aliás, ontem de noite eu não resisti, eu não tinha lido o seu livro romance, o Que Você É Esse, né? Fiquei até dormi pouco, porque fiquei até de madrugada agarrada no livro, porque você sempre me pareceu uma pessoa livre, e eu não sabia como pode, né? Por que ele consegue se sentir, não sei, eu vejo você com uma força que eu não tenho. Eu tenho superegos. Antigamente eu dizia que isso era talvez dado ao fato de eu ser mulher, entendeu? Acho que isso tem uma importância. As mulheres não afirmam muito isso, mas eu nunca gostei de participar de grupo, de movimento. Não sou uma pessoa de bandeiras, entendeu? Embora tenha sido colocado nessa posição na discussão sobre as ações afirmativas, etc. Mas eu vivi 50 anos dentro da universidade. E isso é uma espécie de prisão, né? Que no meu caso, de um lado, me estimulou a sair um pouco daquela formação católica e espiritualista do meu pai, mas, por outro lado, me prendeu num, num, num mundo, não é, em que os indivíduos viram nada. Né? E o Flávio Gordon, nesse livro dele, que é de alguns anos atrás, não é muito antigo, me deu uma luz, assim, no sentido de que, bom, eu nunca consegui me incluir em grupos. Eu fui de esquerda, mas eu não fui de partido. Agora, vamos ficar, por enquanto, na coisa acadêmica no seguinte. Você se especializou em antropologia urbana nos Estados Unidos. É, Nessa época, o Rio de Janeiro já tinha passado por uma grande transformação urbana, com a explosão de prédios e microapartamentos em Copacabana. Inclusive, os ricos se retiraram para o Leblon nesse período. Então, é nessa conjuntura que os mais ricos debandam para o Leblon e Copacabana tem aquela explosão, que você e o antropólogo Gilberto Velho estudaram um prédio que ficou célebre na antropologia brasileira.
que foi o 200 da Barata Ribeiro, que era uma espécie de, vamos dizer assim, de neocortiço copacabânico. Eu queria que você falasse como é que foi esse trabalho. Enfim, nós, na verdade, a pesquisa foi uma pesquisa minha e do Gilberto inicialmente. Eu era casada com o Gilberto, então nós começamos o mestrado juntos e ele se ligou muito ao Anthony Leeds, que era um antropólogo americano, que foi muito nosso amigo, um dos fundadores da antropologia urbana, acho, moderna, né? E eu costumo dizer que o fundador da antropologia urbana no Brasil foi o Nian Rodrigues. E depois a gente pode voltar a isso. Mas a antropologia moderna começou com Anthony Leeds. E, na verdade, quando nós casamos, eu e Gilberto, fomos morar num apartamento que ele chamou, num prédio que ele chamou de o Estrela. Era um apartamento conjugado, parecido com Barata Ribeiro 200, mas porque naquele tempo não tinha muitas regras urbanas de edificações desse tipo, era livre. Então, era um apartamento que hoje talvez tenha o nome de kitnet, né? Pequeno, e nesse quarto vivemos durante alguns poucos anos, e nos anos mais duros da ditadura. Eu casei com Gilberto em 68, e então ali assistimos coisas terríveis, porque os porteiros eram uma rede, né, da polícia. Aí, nesse prédio que nós moramos, foi a base do livro do Gilberto Velho, A Utopia Urbana, né? E o Anthony Leeds sugeriu que nós dois fizéssemos uma pesquisa comparativa no edifício Barata Ribeiro 200. Então, eu escrevi com ele o único artigo ao longo da vida que foi póstumo, publicado póstumamente, porque ele era um trabalho de curso, na verdade. E então, quando ele faleceu, uma aluna dele me sugeriu: por que você não mexe um pouco e publica, como sendo seu e dele? Eu fiquei um pouco com medo, porque a vida mudou muito. Eu me separei dele, casei com Luiz Alfonso de Guimarães, que é um artista, nada tem a ver com essa problemática. Mas eu decidi enfrentar isso porque foi uma experiência, não só a vida no edifício que ele chamou de Estrela, como a vida que a gente descobriu no Barata Ribeiro 200, que até mudou de número, porque ficou muito marcado, né? E o que ele descobriu, e foi ele, foi uma coisa muito difícil, porque era o estereótipo, porque aquilo era um lugar de prostituição, enfim, casa, como é que é, garçonnière e essa coisa. E, de fato, nós éramos um casal, uma família, e como a gente tinha muitos
Então, descobrimos que a maioria dos que viviam ali eram famílias, crianças que brincavam num corredor enorme, cheio de portas, e, e os que eram acusados de serem os problemas, na verdade não eram. Eram brigas de vizinho, coisas que acontecem na vida cotidiana, mas que ali, naquele conjunto de muitas pessoas, num espaço pequeno, criava uma impressão de ser uma coisa inédita, mas não era. E não eram as prostitutas, nem os homossexuais, nem as garçonnières, que também existiam, que eram os problemas. E todo mundo, isso tudo foi muito vivido por nós dois, mas ele com mais, digamos assim, aflição de que morar ali era também uma queda na hierarquia social. Ele era filho de militar, vivia neto de militar, vivia num, num apartamento confortável em Copacabana, etc. De repente, a gente se vê ali naquele mundo, né? E foi dali que ele criou essa hipótese de que Copacabana era um sonho. Tinha uma pessoa, eu, aliás, que ouvi essa mulher falando, se tivesse cemitério em Copacabana, eu queria ser enterrado aqui, como um lugar das facilidades, perto da praia. Geralmente eram pessoas da Zona Norte que vinham para Copacabana, e realmente Copacabana até hoje, eu acho, um dos bairros mais democráticos da cidade do Rio de Janeiro, porque você tem, como eles diziam aqui, a gente tem tudo. Você desce, tem um cinema, tem a padaria, tem. Enfim, essa pesquisa foi feita nos anos 70, no início dos anos 70. A dissertação do Gilberto foi de 71, ou 70. Então, era um outro Rio de Janeiro, né? Totalmente. A vida era outra. Para os jovens de hoje, né, Gisélio, é muito difícil pensar aquele tempo. Um tempo em que a gente podia andar de madrugada, de mão dada, no Rio de Janeiro, vim de Copacabana, morava no Leblon. Meus pais, com essa família enorme, a gente tinha uma casa no Leblon. E que depois da morte deles foi um ambiente muito intenso também de vida juvenil, porque a ditadura, se de um lado nos tirou da vida pública de uma forma violenta, porque para participar politicamente era difícil, né? Por outro lado, foi a minha juventude, a nossa juventude, né? Daqui a 3 meses vou fazer 80 anos, e quando eu penso naquele tempo, eu penso, sabe, Rizélio, num tempo de medo e susto e alegria, porque era um tempo de descoberta pessoal e de mudança dos padrões morais e dos valores sociais, né? Principalmente para as mulheres, foi uma espécie de abertura para o mundo, né? Então, a minha formação intelectual, como você pergunta,
teve até um momento, uma pequena, mas, digamos assim, profunda influência do meu pai e dos cientistas que frequentavam a minha casa, o laboratório, e a vida. Meu pai criava assim, um ambiente de muita simplicidade e facilidade que, que me influenciou muito. E depois disso, eu vou confessar aqui para você hoje uma coisa, é complicado dizer isso, mas eu tive influências dos meninos também da minha geração e, e dos meus mestres que também não eram muito mais velhos que eu naquele tempo, entendeu? Nem hoje. Mas eu entrei no mestrado e tive como professores esses antropólogos de primeira linha. Ali a gente trabalhou com uma liberdade intelectual que pouco vista na minha vida. Porque você tinha antropólogos do mundo todo, o programa foi fundado pelo Roberto Cardoso de Oliveira, mas com um projeto de conhecer o Brasil. E a minha inserção na vida urbana e na pesquisa na cidade foi muito influenciada por essa vontade de conhecer o Brasil, que eu, pelo menos, achava, e muitos de nós, que Brasil é esse que a gente achava que era uma coisa e não era, visto que a ditadura impôs uma ruptura, né, muito grande. Então, aquele país da união dos operários com os camponeses, as passeatas em que a gente tinha palavras de ordem das mais loucas, né? E eu, humildemente, eu tive uma participação muito pequena, mas eu considero assim que a minha formação intelectual, apesar de toda o imbróglio que foi, me permitiu pensar o Brasil e a cidade, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, com outros olhos. Não sei. Teve um livro do Roberto Cardoso, passei a mão aqui, seria Sociologia do Brasil Indígena. Esse livro foi muito importante para mim, porque ele desmistificou muito uma leitura que se fazia dos índios brasileiros na época. Eu gostava muito do Roberto Cardoso, das coisas dele, não conheci pessoalmente, não. Quanto ao Rio de Janeiro, eu até hoje gosto, você sabe, de andar em Copacabana e tal. Não tanto quanto minha mulher. Minha mulher adora, Sara sai passeando. Eu gosto mesmo do Leme. No Leme eu me sinto assim, protegido, afastado, tem aquela pedra enorme, fica ali perto, não tem muita complicação. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: em 1975, você publicou um livro que marcou, para a minha geração, muito, marcou o estudo das religiões brasileiras de extração negro-africana. É o livro Guerra de Orixá. Então, eu queria que você falasse um pouco desse livro, a começar do começo mesmo. Como é que foi o trabalho de campo? Você pode falar sobre isso? Como é que foi? Eu vou voltar um pouquinho atrás, porque eu falo dessas grandes influências, mas eu tive uma formação
religiosa, né? Eu estudei em colégio de freira. Então, abandonar essa tradição católica também foi um esforço enorme. E eu estudei no ensino médio, numa escola de freira, um pouco menos repressora do que a escola que eu estudei todo o ensino básico, que era a escola que a minha mãe tinha estudado. Então, a minha família não era uma família rica. Meu pai, professor, minha mãe, digamos assim, não era artista plástica nesse sentido que hoje. Ela tinha feito o início do curso de Belas Artes, mas ela não terminou. E ela foi a pessoa com que eu me opus, né? Porque eu tinha uma visão dela muito dramática, porque eu vi o momento em que ela parou de pintar. E esse momento está gravado numa foto. Ela pintando a nossa casa em Teresópolis, que era uma casa assim do início do século XX, mas um chalé, uma coisa. E era uma casa que a gente considerava linda e tal, e ela, então, iniciou essa tela, mas parou no meio e nunca mais pintou, talvez pelo nascimento dos outros filhos, né? E morreu muito nova, no parto do 10º filho. Então, a vida artística, para mim, era doída, porque eu não queria ser aquilo, eu não queria. E quando eu comecei a me interessar pelas religiões afro-brasileiras e pela cultura brasileira, de fato, foi ainda no colégio. E a minha primeira investida foi na Biblioteca Amadeu Amaral do Museu do Folclore. Uma professora minha do colégio me indicou, porque eu demonstrei interesse pelo folclore, e ali eu li as primeiras leituras dos clássicos, Arthur Ramos e Roger Bastide, e tive uma dificuldade imensa, porque eu achava tudo horrível. E fiquei um período da vida muito solitária, até chegar à universidade e encontrar um livro, aliás, foi um presente do Gilberto, da Ruth Landes, A Cidade das Mulheres, que foi o livro que me levou para esse mergulho específico. Eu tinha uma ideia de que o Brasil precisava ser redescoberto. Não é? Como os modernistas queriam descobrir o Brasil, eu achava que era preciso redescobrir como é que era isso, por que tanto terreiro, por que tantas velas nos becos, né? Eu sempre tive uma relação assim muito intensa com um lado da vida urbana brasileira que era assim, a nossa casa no Leblon era ao lado da maior favela na época, que era a favela do Pinto, chamava-se Favela da Praia do Pinto. E eu tive uma relação intensa, porque naquele tempo da minha meninice, as crianças da favela brincavam na rua com a gente. A minha casa ficava no largo, que hoje não é mais um fim era um largo que não passava carro, entendeu?
Nem tinha muito carro no Rio de Janeiro. Mas eu jogava futebol com os meninos da favela, brincava na rua com eles, andava de bicicleta. Então, essa proximidade. E minha mãe, como uma boa católica, era muito. Na verdade, ela me levou para esse lado de conhecer o mundo da favela que vivia ao lado da nossa casa. E eu conheci essas pessoas e esse mundo muito cedo. Na nossa casa de Teresópolis, havia uma favela que depois virou rua, mas era uma favela que fazia, como é que se diz? Fazia fronteira com a nossa casa. Era um lugar proibido, tinha um grande. Um declive, assim, e cheio de bambus, a gente chamou, era um bambuzal. E depois do bambuzal, tinha a favela e a gente ouvia as crianças chorando, brigas e alegrias, batuques. E era uma convivência, entendeu? Muito. E, sério, isso, naqueles anos 50, eu não sei se eu fantasiei isso, mas o fato é que isso me levou para tentar entender por que dessa proximidade e o que eles faziam que a gente não fazia. Porque a gente ia para a missa. E, enfim, eu tenho muitas histórias dessa casa de Teresópolis e da casa do Leblon, onde meus pais morreram e também nós tivemos essa juventude com novos valores, né? O meu irmão, que era o meu tutor, não era propriamente um católico, ele era um rebelde, e então ali tivemos os prazeres da juventude, sem as amarras dos pais na época, né? E na época, os meus amigos todos, a casa não tinha chave na porta. E foi nesse contexto que, no Museu Nacional, eu pude, com muita liberdade, ler esses livros novamente, que eu tinha lido menina, e me posicionar frente a eles com muita liberdade. Tanto assim que, na introdução do Guerra de Orixá, eu fui um pouco desairosa com o Roger Bastide, eu acho. E ele era o papa, né, dos estudos das religiões afro-brasileiras. Então, eu depois passei um ano nos Estados Unidos fazendo esse curso lá no Texas, e o que eu aproveitei foi que, para descobrir os livros que eu precisava para fazer a minha pesquisa, eu, no Brasil, tinha que correr várias bibliotecas, sebos, e lá tinha tudo. A Biblioteca Lyndon Johnson, que tinha um dos maiores acervos sobre a América Latina e, sobretudo, sobre o Brasil. Então, eu passei praticamente um ano dentro daquela biblioteca muito confortável, que era o oposto do que a gente vive aqui, né? Que as bibliotecas são duras. E lá eu tinha uma gavetinha, não tinha computador, não tinha nada disso, mas eu li eu acho que eu li muito, não sei se isso aparece em Guerra de Orixá, mas dentro da minha formação, eu acho que eu aprendi muito
a partir da coisa empírica, né? As premissas intelectuais e dos que escreviam sobre isso, eu fui descobrindo em confronto com a pesquisa no terreiro, né? E essa pesquisa talvez tenha sido a que eu mais... Esse livro não é talvez o mais gosto, mas é o que me dá mais prazer, entendeu? Porque foi ali... Deixa eu interromper um pouquinho. Mas Claro. você começou a circular por terreiros no Rio? Olha, eu fui a poucos terreiros. Engraçado que o Nina Rodrigues tinha como é que se diz? Todos os antropólogos têm isso, né? Um informante que hoje em dia nem fala mais informante, é um interlocutor. O João do Rio tinha o Antônio, né? O cronista, que tinha essa pessoa que introduziu ele nos terreiros e tal. Eu não fui a muitos terreiros antes, visitei um ou outro com alunos e tal, mas o terreiro que eu fui introduzida por um aluno meu da faculdade que disse um dia me convidou para a abertura do terreiro, a inauguração. E eu até fui muito ajudada nessa entrada na pesquisa empírica pela Lígia Sigor, por incrível que pareça, porque ela não era propriamente minha amiga, nem participava das mesmas ideias que eu, mas ela falou, eu falei, eu tenho que ler mais e tal. Ela falou, Ivone, pare de ler, vai fazer sua pesquisa. Aí eu aceitei esse convite e pude ver, então, o nascimento, a vida e a morte desse terreiro que ficava na zona norte do Rio, e eu vi esse lado que era mais ou menos escondido, embora todos falassem das futricas, das brigas e do próprio surgimento de novos terreiros, né? A Casa Branca gerou o Apofonjá, o Gantuá produziu outros. Brigas internas que geravam um conflito irreparável, né? E também eu descrevi esse terreiro muito com a influência tanto da Ruth Landes quanto do Nina Rodrigues e dos cronistas, sobretudo do João do Rio. Porque qual é a ideia? A ideia que Roger Bastide, as pessoas, e até hoje isso é uma premissa, e é hoje mais ainda, que esses terreiros são africanos de origem, são mesmo, mas que são coisas de negros, né? Tanto assim que agora se chamam religiões de matrizes africanas, o que para mim é um engodo, porque, de fato, são religiões afro-brasileiras. Eu achava essa expressão melhor, entendeu? Porque o que eu vi foi a participação, eu vi isso, Ruth Landes viu isso, Nina Rodrigues viu isso no final do século, início do século XX, final do século XIX. Ele falava, o nome do meu outro livro, Medo do Feitiço,
é uma expressão do próprio Nina Rodrigues. No Brasil, a elite crê, porque tem medo do feitiço, porque só tem medo de uma coisa que você acredita, né? Então, o Guerra de Orixá, eu fiz assim uma pesquisa que foi, aliás, pouco tempo, né? Uns 3 meses, porque o terreiro acabou. E aí foi uma coisa muito engraçada, porque eu cheguei para o Roberto da Mata, que era o meu grande amigo e foi meu orientador, e falei: Roberto, a minha pesquisa acabou, não posso mais, acabou o terreiro. Ele olhou para mim e falou: Ivone, agora que começou. E eu fui muito influenciada, então, por essa ideia de que o conflito era também alguma coisa, não só que você podia estudar, porque tinha uma estrutura, mas era inerente à vida dos terreiros. E isso foi um passo, eu acho, sabe? E também descrever aquela vida. Eu achava que a literatura clássica, a gente não sabia exatamente o que acontecia dentro dos terreiros. E tudo isso, na época, não era tão clara como é hoje. Mas eu gostei de ficar ali participando das fofocas. Eu gosto muito de conversar, né, Roseli? Então, a antropologia, para mim, foi um bálsamo. O que eu fazia era conversar, e isso, jogar a conversa fora. E, então, foi isso. Eu passei esse tempo lá e descobri essa estrutura, né, do conflito. E fui muito influenciada, na época, pela antropologia social inglesa, que, para o bem ou para o mal, acreditava na estrutura e imaginava que a vida das pessoas e as suas relações eram fundamentais. Então, o Victor, né, foi um grande. Teve uma importância. E ele veio ao Brasil um tempo, e levei muitos antropólogos estrangeiros aos terreiros no Rio, e até em São Paulo. E ele foi um deles. Ele com a mulher, a Ed, nós fomos não a esse terreiro, a um outro. E ele ficou muito impressionado, gostou muito do meu livro, e escreveu um artigo sobre o Guerra de Orixá, porque ele é a guia, né, que eu usei para descrever o conflito. E ele era inglês, mas já nesse momento já nos Estados Unidos, trabalhando, dando aula em Cornell, né? E ele escreveu esse outro. Foi a mulher dele que editou póstumamente, In the Edge of the Bush. E um dos artigos é esse que ele escreve sobre o meu livro. Ele ficou muito impressionado com o fato de ser também parecido com a Arca, como se fosse um sonho, entendeu? Porque ele estudou os Nendambu, né, que é um grupo no não sei se é no meio
não é no sul da África, é mais para o ocidental, assim, mais para o lado. E esse grupo Nindambu, ele escreveu exatamente sobre o conflito e sobre os processos de mudança e essa coisa da liminalidade, etc. Então, esse livro foi isso, um mergulho e uma vontade de saber por que essas pessoas não tinham embarcado. Eu não falo isso no livro, mas por trás dele tem essa pergunta: por que as pessoas, os brasileiros, não embarcaram nessa ideia de socialismo e que a gente ia se tornar com o governo do Jango. Então, eu acho que eu descobri um Brasil, digamos, um Brasil profundo, alegre e triste, né? E que não embarca nesses. Vamos dar um pulo no tempo? Pode. Você foi pioneira no enfrentamento da suposta, da pseudo-esquerda identitarista, em sua vertente racial. Quer dizer, então, eu gostaria que você começasse fazendo um retrato da virada monumental que aconteceu na universidade. De repente, aquele bando de acadêmico marxista, no dia seguinte, todo mundo esqueceu classe social, campesinato, operariado, e estava falando o discurso da Universidade Americana. E foi uma velocidade estonteante. E você enfrentou isso e foi barra pesada essa história. Eu queria como é que você vê hoje aquele momento? Como é que você vê? Ele tem uma história também, né? Eu, como estudava religiões afro-brasileiras, eu tive sempre muitos alunos da periferia que gostavam desse tema, muitos deles eram praticantes. E eu, então, fiquei muito associada a esses estudantes que não tinham muita vez na universidade, né? Preciso voltar aos anos 80, porque nos anos 80 os acadêmicos eram extremamente elitistas, a tal ponto que o meu irmão Sérgio Costa Ribeiro, que me influenciou muito, descobriu também, estudando o vestibular, que havia uma hierarquia. Hoje isso aí já é muito conhecido de todos, mas naquela época não era. No final dos anos 70, início e meados dos anos 80, o Sérgio fez uma hierarquia das notas do vestibular, colocando as carreiras, né, em hierarquia pelas notas, pelo desempenho. E ciências sociais ficava mais ou menos no meio, porque tinha um conjunto de estudantes que vinham das camadas médias altas, todos preocupados com a injustiça, com blá, 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 blá. E tinha uma outra parte mais pobre, sobretudo da periferia, e mais escura, digamos assim. Então, eu, quando comecei a dar aula, em 1969, logo depois do golpe, a crença era de que a universidade pública era para os pobres. Eu não estou falando isso só por mim, não. Eu acreditava nisso, mas
A maioria dos meus colegas, todos, achavam isso. E foi um momento em que começou a haver um crescimento vertiginoso das universidades privadas, né? Particulares. Antes só havia as comunitárias, digamos assim, as PUCs, né? E a universidade pública não era mais o que tinha sido. Os meus primeiros cursos, eu comecei a ver isso, que eram estudantes, para mim, que vinha dessa família, foi um susto enorme encontrar aquelas pessoas que eram desprovidas do mapa que eu nasci dentro dele. Então, era muito difícil. Os cursos de ciências sociais, os professores começavam dando o quê? Os três porquinhos, como se chamava, né? O Marx, Engels e Weber, sei lá. E uma coisa muito abstrata, digamos assim, né? A coisa mais fácil não era nem o Manifesto Comunista, era o 18 Brumário. Então, era uma dificuldade para aqueles alunos, eu fui começando a perceber isso. E o meu irmão me mostrou e comprovou com os dados dele, né, que é o contrário, que os cursos de ciências sociais das universidades particulares tinham estudantes pobres, enquanto os mais bem aquinhoados pela fortuna e pela educação estavam nas minhas salas de aula, com pouquíssimos representantes das camadas populares, digamos assim. E foi aí que, nos anos 80, alguns colegas, mas, sobretudo, eu vou falar em meu nome, mas outras pessoas participaram disso comigo. Mas eu fui uma liderança. Eu falei, gente, a gente não pode formar só os meus sobrinhos, os filhos dos nossos amigos que fazem ciências sociais. Nós temos que procurar atingir, porque quando chegava no fim do ano, o que você via era uma formatura com meninos e meninas de classe média pegando seus diplomas e os outros tinham ficado para trás, entendeu? Então, não fui eu, Michel Miss, que teve essa ideia de criar um laboratório que no tempo ele pensou como um lugar de pesquisa aplicada, né? E eu usei a estrutura que ele tinha fundado para fazer uma outra estruturação, que era, bom, se os estudantes têm essa enorme dificuldade com a literatura mais teórica, vamos colocá-los diante da pesquisa, porque aí você lê os teóricos com mais... Bom, isso foi a minha experiência. Eu não comecei entendendo Marx. Eu lembro que a gente fazia grupos de estudo sobre Marx e lia aquele negócio de Althusser, aquela coisa. Para mim, tudo era um mar de dificuldade, né? De uma espécie de pesadelo. Quando eu pegava um texto mais, digamos assim, mais empírico, com dados, com descrições, mas aí eu entendi um pouco, né? Melhor. Então, eu fiz isso, eu incentivei os meus colegas com muita dificuldade,
para nós criarmos um laboratório de pesquisa em que seriam incluídos estudantes pobres, ricos, bons, maus. E em 88, eu tive a felicidade de ter o meu amigo Peter na coordenação, como coordenador-presidente, sei lá como é que é o nome, da Fundação FOR, e ele convivia com a gente, porque ele era mais de Campinas, e ele era professor, fundador de Campinas, e ele, como meu amigo, frequentava muito o IFIX, a gente éramos muito jovens, íamos comer naqueles botequins ali, e os estudantes de ciências sociais eram muito misturados. Então, isso encantou o Peter, e ele um dia me propôs financiar o laboratório, que a gente chamava laboratório, muito influenciado, eu sempre, pelo meu pai, né? E criamos um programa de iniciação científica que, na época, não havia. Tinha as bolsas, mas eram bolsas dadas exatamente para esses que já tinham um capital cultural grande, né? E assim fizemos. Com o início, durante um tempo, estruturamos núcleos de pesquisa e foi muito difícil, sabe? Porque ali eu tive muita oposição dos meus, digamos, dos meus pares. Eu lembro um primeiro seminário que eu fiz, que eu era coordenadora desse laboratório, eu inventei, vamos fazer um seminário para que cada um exponha as suas pesquisas junto com os alunos e a gente possa se integrar mais. E assim foi feito, mas era uma coisa assim, uma guerra, porque as pessoas diziam, a Ivone quer ficar com os alunos cortando o jornal, sabe? Naquele tempo que não tinha internet, então fazendo pesquisas em jornal, enfim. E também levando os estudantes a campo. E isso deu muito certo. Foi uma das poucas coisas que eu fiz que eu acho que deu certo, mas é assim, é tal coisa, como diz o meu amigo Edmar Baixa, o copo meio cheio, meio vazio. Porque se de um lado a gente conseguiu incluir essa parcela que não terminava a faculdade, nós formamos pessoas que, na virada do século, se embrenharam nessa luta que ia absolutamente para o lado oposto do que eu imaginava, né? Eu imaginava lideranças, inclusive negras, mas lideranças de periferia que pudessem trazer as suas experiências, o seu modo de vida, para dentro da universidade, né? Eu tinha essa fantasia, mas, na verdade, eu não... Olha, Rizélio, eu nunca imaginei que a força do pensamento marxista, esquerdista, fosse tão forte. Por quê? Porque aqueles meninos e meninas que não entendiam nada das aulas, na verdade, os três porquinhos eram Marx, Weber e Durkheim. O laboratório de pesquisa social juntou essa gente
de periferia com os meus sobrinhos. Eu tenho 2 sobrinhos, uma antropóloga de primeira linha, melhor que eu, mais bem formada, e o outro um grande sociólogo também. Ele foi meu orientando, mas foi formado nessa tradição mais de metodologia quantitativa e tal. Mas a massa dos estudantes que foi nos anos 70, a universidade também abriu mais as vagas e as portas, né? Então, essa dica do meu irmão, de que ali também concentravam os mais pobres, me fez ter a esperança de que eu poderia. E realmente, nós contratamos o Nelson do Vale Silva, que foi um dos grandes pesquisadores das relações raciais e das desigualdades raciais no Brasil. Convidamos ele a fazer uma pesquisa sobre o Instituto, sobre o IFIX, né, e sobre esses alunos. E descobrimos que, ao longo de 10 anos dessa experiência, a evasão escolar, que era de 75% ao longo dos anos, né, tinha caído para menos de 30%. E isso eu considerei uma vitória, porque formamos, então, pessoas que não eram os meus sobrinhos, os filhos dos meus amigos. E aí, essa experiência termina mais ou menos no final dos anos 90. Eu preocupada, porque os ventos do identitarismo já sopravam desde o início dos anos 70, com o movimento negro unificado, e esses ventos foram soprando com mais força, né? E em 93, eu concorri a um chamado da Fundação Rockefeller para criar um grupo de pesquisa. Você convidava pesquisadores estrangeiros para participarem enfim, discutirem suas pesquisas e tal. E durante 3 anos vieram muitas pesquisas. A minha ideia era um pouco. Eu sou talvez um pouco. Eu penso mais alto do que eu posso ir, talvez, de refazer os passos, né, do projeto da Unesco. Mas escrevi até fizemos, eu e a minha colega, um livro com os resultados dessa empreitada, que chama Raça como Retórica. E esse livro resume um pouco os debates naquela época, e já se via o início desse movimento que hoje você cunhou muito bem como identitarismo, né? E eu, no meio disso, sempre fui muito acusada de proteger. Eu vou dizer uma coisa que eu não sei se eu posso. Uma colega minha chegou a dizer: os negrinhos da Ivone. O que me fez chorar lágrimas. Eu sou muito do coração, né? Assim como eu posso gritar, eu posso chorar lágrimas muito abundantes. E lá naquela faculdade, eu gritei e chorei muito, porque quando começou essa onda, tudo isso apagou. A Ivone não era mais isso. Quando o vento do identitarismo
soprou forte, e foi depois de 88, comemorava os 100 anos da abolição da escravatura. E, mais uma vez, o Peter me socorreu com um projeto imenso, que era do qual participavam principalmente meninas formadas, recém-doutoras, eu, a Lilian Schwartz, Patrícia Birma, Caetano Damasceno e Maria Laura Viveiro de Castro. Éramos 5 pesquisadoras que levantamos, com a ajuda dos estudantes, tudo que se fez, ou tudo, a maior quantidade de eventos para comemorar, criticar e saudar os 100 anos da abolição. Esse material é um material muito rico, porque fizemos muitas entrevistas com as lideranças políticas dos movimentos. Os movimentos sociais, sobretudo os movimentos negros, eram contrários a qualquer programa de cotas. E eu tenho a prova com as entrevistas de vários, com exceção do grande Abdias do Nascimento, que havia feito uma proposta, mas não era propriamente cota. Enfim. Então, quando terminou o século XX, eu lembro que, nos anos 90, eu escrevi um artigo sobre um filme que você deve se lembrar, Adivinhe Quem Vem para Jantar? Com Sidney Poitier, Katharine Hepburn, e era uma história exatamente dos liberais americanos, a partir de um caso que é uma filha de um casal liberal as leis de Jim Crow, contra o racismo nos Estados Unidos, etc., e que, de repente, a filha chega com o noivo, o namorado, médico, e quando abrem a porta, é um médico, Sidney Poitier. Uhum. Então, o filme é todo sobre essa dificuldade, né, dos liberais que pensam uma coisa e vivem outra, né? E esse artigo me fez pensar muito depois do que aconteceu, porque o Sidney Poitier tem uma discussão com o pai dele, que vem jantar com o casal branco, né? E o Sidney Poitier, aquela pessoa linda, o pai fala: mas, meu filho, você é um homem negro, como você vai casar com uma branca? Ele diz: eu não me vejo como um homem negro, eu me vejo como um homem. E essa discussão é a discussão que eu levava com os meus alunos. A cor, né? Eu tinha uma influência muito grande. Eu lembro que a gente fazia núcleos, né? No meu núcleo, um dos alunos prendeu na parede a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e não foi por influência minha, mas havia esse clima, né, dos direitos e da universalidade do ser humano que a antropologia nos apresentou de forma muito cabal, né? Para mim, a leitura dos antropólogos, a busca de entender o diferente,
Era o princípio básico, porque, não sei, eu estou dando aula, né? Tá chato? Eu achei interessante, só uma curiosidade que eu fiquei. Porque na época da, da comemoração da abolição da escravatura, lá em 1988, eu conheci essa moça que você fez referência, en passant, Caetana Damasceno. O que É, ela faz hoje? Eu nunca mais vi, não tive notícia. Não... ela ficou um tempo. Eles, ó, eu acho que ela é professora de uma universidade, mas eu não sei mais qual. Há muito tempo que eu não a vejo. Ela era uma mulher bonita, inteligente. É, muito bonita, muito Até inteligente. foi Henri Gervaisot, que era o neto de Miguel Arraes, que é filho de, não é neto de Miguel Arraes, filho de Violeta Arraes, que era irmã de É. Miguel. Mas eu queria fazer uma pergunta final, quer dizer, o que você anda fazendo agora? Algum Não, projeto? deixa eu só chegar, posso terminar? Porque isso aí foi uma coisa que, de repente, isso que eu vi Ah, sim. a importância do marxismo e de uma, como diz o Flávio, de uma corrupção intelectual, entendeu? Porque do dia para a noite, tudo isso tudo que nós fizemos no IFIX foi colocado assim em segundo plano. E aqueles intelectuais que me maltratavam por eu o tempo todo estar falando tem que formar gente, tem que fazer, né? Viraram cotistas, adeptos das cotas, das ações afirmativas, um pulo epistemológico que, para mim, era ilógico, totalmente chocante. Porque como é possível que 4 anos antes do início das discussões, ou 10 anos antes, as pessoas estavam assim desprezando qualquer tentativa de reformular o tipo de universidade que a gente tinha por caminhos não identitários, mas sociais, né? E que riam de mim, de fato. Não estou dizendo a maioria, não estou dizendo todos, mas uma maioria. De repente, se transformam em lideranças em prol das ações afirmativas na universidade. E foi ali que a porca torceu o rabo, porque foi nesse afã de mudar, porque a coisa muda, como você sabe, em 2001, com a reunião em Durban, né, o congresso, bababá, que tem um nome complicadíssimo, longuíssimo, e que a delegação brasileira propõe com o aval do presidente da República, porque o Fernando Henrique tinha feito um seminário antes, em que ele chamou várias pessoas, menos algumas centrais, e que naquele seminário desenhou-se a proposta do governo brasileiro para a Conferência Internacional Mundial de Combate ao Racismo, à xenofobia. E essas pessoas voltaram do Congresso com uma coisa que o Thomas Sowell chama de a tirania do monopólio da virtude.
Eles são os virtuosos. Eles sabem o que os negros precisam. E aí começa uma luta que hoje eu vejo, é outro copo meio cheio, meio vazio. Nós colocamos a nossa posição, eu me expus como nunca tinha feito politicamente, porque eu achava que isso, como você demonstra nos seus trabalhos, é uma afronta à nossa cultura e misturada. Não é só a cultura, a vida social, né? E que eu não sei, se você considera que o impacto dessas pessoas e dessas políticas foi muito mais restrito ao mundo acadêmico, eu acho que não. Eu acho que isso permeou a sociedade de cabo a rabo. Mas eu agradeço muito a você, porque com você eu me sinto livre de falar essas coisas. Um beijo, Ivone. Um beijo, querido. Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô. Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô.